Olá, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus. Estou feliz por deixar a palavra de Deus para você e o título da mensagem é: E tu serás chamado profeta do Altíssimo. E tu serás chamado profeta do Altíssimo. Você que é do sexo feminino pode colocar: e tu serás chamada profeta do Altíssimo. Mas o nosso título está em masculino porque se trata de um homem e nós vamos trilhar este caminho. Mas Deus tem bênção para você, para mim, para as nossas vidas, né? Para todos aqueles que acreditam no poder da palavra dele e no poder do nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, muito obrigado, porque até que o Senhor nos abençoou. Eu oro com essa pessoa agora, meu Deus, pedindo ao Senhor que a abençoe. Esta que ora comigo agora, através deste vídeo, eu peço ao Senhor que a abençoe no nome de Jesus. Visita, ó Deus, todos os cantos da vida dela, todos os espaços da vida dela, Senhor, e sendo, Deus, necessário que o Senhor faça algo urgente por ela, que o Senhor preste um socorro urgente por ela. No nome de Jesus eu oro ao Senhor para que assim seja feito. No nome de Jesus, que haja suprimento, que haja paz, que haja alegria, que haja provisão para a vida dela e dos familiares dela. Havendo enfermidade, cura. No nome de Jesus agora. Eu oro ao Senhor junto com ela, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E tu serás chamado profeta do Altíssimo. Vamos ler a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 1, o versículo, a parte A do versículo 76 e o versículo 80. Lemos assim, então, na parte A do versículo 76, exatamente o título: E tu serás chamado profeta do Altíssimo. O versículo 80 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia no Espírito. Preste atenção que esse Espírito aí está em letra minúscula, então não se trata do Espírito Santo de Deus, tá? Quero deixar claro para você isso, porque é bom ler a Bíblia entendendo a palavra de Deus. E o menino crescia e se fortalecia no Espírito, e estava nos desertos até o dia que... Estava nos desertos até ao dia de se mostrar a Israel. Glória a Deus pelo que lemos na palavra de Deus, com esse título maravilhoso. E quando lemos a primeira parte, tu serás chamado profeta do Altíssimo, é uma profecia. E é isso que eu quero fazer para você agora, entregar para você uma profecia que deseja tanto ser usada por Deus, ter Deus na sua vida, fazer a vontade dele, fazer com que as tuas palavras sejam respaldadas por Deus. É disso que eu quero falar com você. Mas seria impossível falar aquilo que eu prometi nos dois vídeos passados, que é sobre o deserto, porque agora citamos, né, que o menino crescia e se fortalecia no Espírito, que não é o Espírito Santo, no espírito pessoal. Ele fortalecia o seu caráter, ele fortalecia a sua personalidade, ele se preparava no seu espírito de homem, para até o dia que fosse mostrado a Israel. Bom, temos um fato aqui muito interessante, porque nós temos, já falei em vídeo passado, a transição da velha aliança para a nova aliança, do silêncio de Deus de 400 anos, falando tudo isso já. Mas agora acontece um fato, e este fato é muito interessante. Nós paramos dizendo que o anjo Gabriel fala com Zacarias, Zacarias entra em pânico, Zacarias fica atordoado, Zacarias fica ali chocado com a presença do anjo. Por que você imagina que ele ficou assim? Porque ele estava ali no santo lugar, sozinho, oferecendo incenso. E de repente, quando ele está oferecendo incenso e orando, o povo, a multidão orando por ele lá fora, aparece um anjo ali, um homem de pé, do lado direito do incenso.
E o que acontece? Ele toma um susto. Ninguém entrou com ele. Então, ele se assustando. O anjo fala para ele, que foi o título da nossa mensagem passada: eu fui enviado de Deus a você. Que maravilha! O anjo foi enviado de Deus e o anjo traz para ele uma mensagem e o anjo coloca sobre ele uma punição, porque tem a glória de Deus nessa punição que o anjo dá para ele. O povo lá fora começa a notar que Zacarias estava atrasado, muito atrasado para sair, mas eles esperam. E quando ele sai mudo, só acenando, não podia falar. E eles entendem então que Zacarias, o sacerdote, teve uma visão. O que acontece é que o anjo Gabriel, depois que deixa Zacarias, ele então, lá para o 6º mês deste período que ele falou com Zacarias, ele faz uma visita a Maria. E ele fala com Maria. Quando você vai ver a atitude de Maria, não é a mesma de Zacarias. Maria recebe com tranquilidade e faz basicamente a mesma pergunta que o sacerdote Zacarias fez. Lembre-se de uma coisa que nós falamos no vídeo passado. Zacarias e Isabel eram tementes a Deus e eram irrepreensíveis diante de Deus. Agora o anjo faz uma visita, Gabriel faz uma visita a uma jovem, que estava acabando de sair da adolescência. Mas ela não se assusta. Mas ele fala palavras assustadoras para ela. Ela faz a mesma pergunta, basicamente. Só que no caso dela, Zacarias era porque era muito velho. E a mulher dele era estéril. A esposa era velha. Então era um milagre. Esse anjo que levou o milagre para Zacarias e que fala coisas lindas para Zacarias, agora vai visitar Maria e conversa com Maria. E fala com Maria como aconteceria que ela seria, ficaria ali grávida, seria visitada, e ele chega e dá uma palavra de a felicitação para ela, dizendo: não é você que merece, não é Deus que achou graça em você. Deus olhou para você e Deus escolheu você. Mas eu quero falar desse assunto de Maria, no completo dele, uma outra época. Porque tem algo interessante e intrigante que acontece aí. O anjo Gabriel então fala para ela, e ela fala: mas como isso acontecerá se eu não conheço o homem? E então o anjo fala assim: descerá sobre ti, e aí ele usa a palavra em maiúsculo, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, com a sombra dele, te envolverá. Então assim você ficará grávida, assim você vai conceber. Mas ele coloca uma palavra aí que eu quero detalhar em outro vídeo, bem forte. Você irá conceber o Filho com letra maiúscula. Com letra maiúscula, o Filho do Altíssimo. Isso tem uma profundidade, um mistério tão grande, que vai quebrar aí esses ensinamentos, muitos ensinamentos que seguem milhares de anos. E você talvez não aprendeu o correto, o que significa isso que o anjo Gabriel falou para Maria. Você conceberá, preste atenção de novo que eu vou repetir, com letra maiúscula, o Filho com F maiúsculo do Altíssimo. Depois traremos o desenvolvimento desse mistério. Mas Maria então recebe a palavra, aceita a palavra, acreditou na palavra, porque ela sentiu que Deus achou graça nela. O que acontece é que o Espírito Santo de Deus toma Maria, naquele dia ali que ele despede de Maria. E o que acontece é que depois você pula para o versículo seguinte, e a Bíblia diz que naqueles dias, ou passando alguns poucos dias,
Maria então vai visitar a prima Isabel. Agora ela já está, com o fruto do Filho de Deus dentro dela. E ela então vai visitar Isabel, porque o anjo falou com ela, olha, para provar para você que é um momento sobrenatural que está acontecendo. Isabel, a mulher de Zacarias, estéril, também foi visitada. E ela está grávida também. Para Maria aquilo foi uma alegria. Porque Isabel estava ocultando aquilo ali, a gravidez dela, guardando a gravidez dela, porque Isabel era uma mulher muito envergonhada, criticada, como eu falei no vídeo passado. Maria, então, vai visitar Isabel e a mão de Deus está nisso. Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, pousa sobre Maria, o Espírito Santo de Deus enche Maria. E Maria fica cheia do Espírito Santo. Antes não era. Ficou cheia agora que recebeu o fruto do Filho de Deus dentro dela. E o que acontece é que ela vai então, talvez montada num cavalo, num animal, viaja aproximadamente de 15 a 18 quilômetros em montanhas, para ir visitar lá nas montanhas da Judéia. Na cidadezinha lá das montanhas da Judéia, vai visitar Isabel. E Maria vai. E Maria chega na porta. Olha os mistérios que acontecem. Maria, quando fica grávida lá, Jesus lá no ventre ainda informe, enche Maria, aquela que cedeu o ventre para que ele fosse gerado dentro por Deus. Lembre-se de uma coisa, que o mistério está aí. Maria não gerou Jesus, o Filho de Deus. Maria cedeu seu ventre para que nela fosse trabalhado a vontade de Deus. E então ela vai para lá agora cheia do Espírito Santo e carregando o fruto do mistério de Deus, da divindade de Deus ali dentro. E ela chega na casa de Isabel. Quando ela chega na porta, o Espírito de Deus usa a boca de Maria, que Maria saúda Isabel. No saudar Isabel, então o poder daquele fruto que está dentro dela toca lá no ventre de Isabel. E então cumpre-se a profecia que Gabriel falou com Zacarias, e ele será cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre. E agora Jesus ali ainda informe, no ventre de Maria, ele toca e enche do outro lado, em outro ventre, o pequeno João que está no ventre de Isabel. E ao encher o pequeno João que está no ventre de Isabel, ele também enche Isabel do Espírito Santo, e ela então começa a falar, começa a ter revelação, e começa a dar uma saudação para Maria, que vamos falar desse assunto em outra época, que tem muito mistério aí. E ela diz: bendita és tu entre as mulheres, você será bem falada. E ela diz o porquê que ela está falando isso, cheia do Espírito Santo de Deus. E ela diz: é porque você veio me visitar, e eu vejo o meu Senhor no teu ventre. O meu Senhor está no teu ventre. Aquela que transporta o meu Senhor dentro dela, porque você, ao abrir a boca, o meu filho pulou no ventre. Olha que lindo que Gabriel falou. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Agora Jesus ainda informe, nos seus primeiros dias de gestação ali no ventre de Maria, Deus gerando o próprio filho no ventre de Maria, ele já enche do outro lado, ele enche aquela própria condutora dele, ele enche aquela criança que está no ventre de Isabel, o pequeno João, que ainda está ali com 6 meses, e também enche a mãe do João do Espírito Santo.
Olha que poder sobrenatural que há no nome de Jesus. Olha que poder sobrenatural que ainda informe dentro do ventre já está enchendo pessoas que circulam ali. Já encheu 3 pessoas do Espírito Santo, assim, com frações de dias que ele estava sendo gerado. É um mistério ou não de Deus? A capacidade, o poder que Jesus tem. E acontece mais. Maria, então depois dessas palavras de Isabel, a alegria toma ali e Maria começa a cantar. E canta uma canção linda que vamos falar também em outro assunto. E Maria enaltece a Deus. Ela conta a sua história em canção. E nós vamos falar disso depois. Mas ela fica ali aproximadamente 3 meses e volta para casa. Já agora, com basicamente 3 meses de gestação também, volta para casa, gerando nela o Filho de Deus através do Espírito Santo de Deus. Mais de 15 a 18 quilômetros, montanha a montanha. E chega o momento da criança nascer. Tem um homem mudo ali que é pai. E ocorre que a criança vai nascer e a felicidade é tomada completa ali. As pessoas estão tão felizes de ver o milagre que Deus fez e estão ali querendo colocar o nome quando a criança vai ser circuncidada. Então a criança não tinha nome ainda, elas resolvem botar o nome de Zacarias, como eu disse no vídeo passado. Por que eu estou repetindo tudo isso? Porque tem um mistério de Deus aí neste final. E o que acontece? É que elas vão colocar Zacarias e Isabel falou, não, o nome dele será João. Agora o João cheio do Espírito Santo nasceu. A Isabel cheia do Espírito Santo agora dá o nome e obedece ao que o anjo falou com Zacarias. E o povo sem entender, mas não tem João na família. Então, o mudo Zacarias, talvez explodindo de felicidade, não podia falar, então ele pega uma tabuinha e escreve lá, João. Quando ele escreve João, que a alegria toma aquela casa, a confirmação, a obediência da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que estava no pequeno João, que estava também em Isabel, que estivera ali em Maria, e porque Jesus esteve ali ainda em forma, enchendo todos eles do Espírito Santo, Zacarias então é tomado em adoração e em louvor. E sendo tomado em adoração e louvor, agora o sacerdote também fica cheio do Espírito Santo, porque a unção ali era sobrenatural. E a alegria daquele povo é sobrenatural. E o que acontece com o sacerdote? Ele começa a profetizar. Ele começa a colocar para fora, a falar de maneira sobrenatural o que fora que acontecer, e começa a profetizar sobre aquele menino e o que ele seria, quão grande ele seria, e que aquele menino traria conhecimento, libertação, luz para o povo de Deus. Aqueles que andavam em trevas estavam cumprindo profecias de Isaías. Acharia, encontraria luz, e aquele menino ali iria então aplainar o caminho do Senhor. Eu quero terminar esta mensagem dizendo o seguinte: você viu uma fala de João quando lá no deserto, nós vamos falar disso esmiuçadamente, porque tem mistérios aí entre este nascimento de João, este momento da circuncisão aí, até ele ir para os desertos. Tem coisa boa vindo por aí, mas algo acontece lá no deserto, depois de 30 anos, aproximadamente. O que acontece lá no deserto é que João diz lá, esse
que vem após mim tem algo sobrenatural que eu não posso fazer. Eu vos batizo com água, mas este que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É como se João estivesse testemunhando ali. O batismo que ele traz é diferente do meu, porque eu ainda no ventre fui cheio desse Espírito Santo que eu estou falando com vocês. Eu ainda no ventre, ao ser cheio do Espírito Santo, a minha mãe foi cheia do Espírito Santo, ainda quando eu estava no ventre, porque ele estava no ventre lá daquela que o transportou para esta vida, aquela que concluiu, que cedeu-se para fazer a vontade de Deus, e que o meu Pai também, quando escreveu o meu nome, ele foi tomado e foi cheio desse Espírito Santo de Deus. Parece que o João estava dizendo: o que eu prego a vocês é testemunho pessoal da minha prima Maria, da minha mãe Isabel, da minha vida e da vida do meu pai. É ele, é quem batiza, ele é poderoso. Eu não sou digno de carregar as suas sandálias, porque o nome dele, ainda informe, já fazia coisas sobrenaturais. Tudo que o anjo Gabriel falou com Zacarias, o sacerdote, tudo que o anjo Gabriel falou com Maria, se tornou real, porque a palavra de Deus não volta vazia. E tu serás chamado profeta do Altíssimo. Uma das coisas que você e eu precisamos saber é que Maria tinha uma vida muito boa diante do Senhor. Era uma mulher, uma adolescente intocável, não uma mulher, uma adolescente intocável. Tinha uma vida simples na presença do Senhor. Por outro lado, vemos também Isabel e Zacarias, irrepreensíveis, tementes a Deus, irrepreensíveis, buscavam se santificar diante de Deus. Olha o que Deus fez nessas 3 pessoas, trazendo as 2 pessoas que mudaram a história deste mundo. E uma dessas pessoas, que é o Filho do Altíssimo, provocou a modificação com o Espírito Santo enchendo-o. 4 outras pessoas, ainda informe no ventre, ele estava enchendo 4 outras pessoas que buscavam a Deus de verdade, com santidade. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer ser um profeta do Altíssimo? Você quer profetizar como profetizou Zacarias? Você quer falar coisas grandes como falou Isabel? Você quer cantar como cantou Maria? Você precisa ter Jesus dentro de você. Você precisa ter influência de Jesus dentro de você. E se você busca ter uma vida com Deus, Ele honrará você homem, você mulher. E Ele fará de você homem um profeta do Altíssimo. E fará de você mulher uma profetisa do Altíssimo. Basta buscarmos a Deus. Basta nos jogarmos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, se tem alguém que o Senhor queira usar e pode usar, usa-me a mim. Olha os milagres que Jesus fez, ainda informe, a influência que ele teve na vida de pessoas, ainda informe. Imagina depois que ele nascesse, como seria o ministério de Jesus, como foi. Mas ele falou uma palavra tão maravilhosa. Falei: eu vou para o Pai, vocês vão ficar e vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Ele quer abençoar você.
Ele quer fazer de você um grande homem e uma grande mulher, um adolescente usado, um jovem usado, um ancião usado, uma criança usada nas mãos dele. Deus abençoe você, motiva-te, busca Deus e diz: eu quero ser este profeta ou esta profetisa do Altíssimo. Conta comigo, meu Deus, e usa-me. Amém. Ainda na minha meditação, um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus te abençoe, abençoe sua família no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço meu.